Bom dia a todos. Hoje eu quero falar, com vocês acerca sobre o condicionamento mental, Como é que a nossa mente ela trabalha acerca dos condicionamentos. É interessante que todo ser humano, todo adulto tem dentro de si uma criança traumatizada. E esses sentimentos, dessa criança interior, ela aflora. E dentro da psicanálise, esse sentimento é denominado de constelações. A constelação ela nasce a princípio com um gatilho, ou uma música, ou um acontecimento aflora, em sua mente em uma determinada memória. E essa memória ela sempre vem acompanhada por sentimentos, Sentimentos que vão concatenando outros sentimentos vinculados. Um exemplo, você pode escutar uma música, E essa determinada música, ela tem um histórico, por mais que você não perceba, porque ela lhe dá uma sensação de tristeza. E dentro dessa sensação de tristeza há um estado totalmente de melancolia, E dentro da melancolia pode vir, por exemplo, a sensação de angústia e depois de desespero. Mas isso não só acontece, dentro desse universo que se vincula à música, mas também determinadas situações ou cheiros, sabores e odores. Por quê? Porque a nossa mente ela tem uma tendência de concatenar ideias, Mesmo que ela não passe pelo nosso consciente, mas sim pelo o nosso inconsciente. Se verificarmos, por exemplo, pela teoria freudiana, o nosso inconsciente guia o nosso consciente sem saber. Fazemos coisas, nossos atos são totalmente mecânicos, Fazemos coisas que de certa maneira tem um encadeamento lógico dentro de um trabalho, ou um trabalho na sua casa ou na sua residência. E com isso, por exemplo, vem um pensamento intrusivo. E esse pensamento intrusivo quebra esse encadeamento lógico. Pode ser tanto, por exemplo, uma memória acompanhada por uma tristeza, ou então somente uma tristeza desvinculada totalmente de imagem. É aquela situação, que a pessoa está triste e ela não sabe o porquê está triste. Então, a partir dessas constelações de sentimentos, o inconsciente vai figurando outros fatores que se agregam a essa emoção primária e vai lhe dando certas situações. Por exemplo, essa situação de mal-estar, sabe? Quando você escuta um determinado som, uma determinada música, quando você passa um determinado relacionamento. E com isso, por exemplo, você se sente extremamente culpado por ter esse tipo de situação. Mas por que você se sente culpado? Porque nós somos, por exemplo, condicionados socialmente que temos o controle sobre a nossa vida. Em certa parte temos, mas em outras partes não temos, porque nós sofremos vários condicionamentos. Temos o condicionamento social, que nos obriga a determinar, que nos obriga, que nos determina a pensar de uma certa maneira, que seria um pensamento social. E temos o condicionamento psíquico, O tipo de pensamento que você tem, por exemplo, que quebra todo esse cadeamento lógico. Então o homem ele fica totalmente desfragmentado. Eu não deveria ter esse tipo de sentimento, mas eu tenho. Então, como se eu fosse obrigado a controlar esses sentimentos que invade, que é do inconsciente para o inconsciente. Então temos em choque, duas culturas, vamos dizer assim, que está condicionada na nossa mente, a nossa estrutura psíquica, que nos acompanham desde criança, Tem também, por exemplo, a visão junguiana, que é a questão dos arquétipos,
que temos os pensamentos similares aos dos nossos pais, e outro, por exemplo, esse condicionamento social, que você não deveria pensar, você não deveria agir dessa determinada maneira e você age. Então, com isso, o nosso ego, né, ele vai ficando totalmente desfragmentado, porque o nosso ego não tem força, né? Porque o ego ele é tanto essa amálgama, quanto quebrada, né, em que você sempre está dividido entre aquilo que você não deveria pensar e aquilo que você deveria pensar. Então você vê que o livre-arbítrio, né, nesse campo, ele totalmente perde a sua liberdade. E com isso o ser humano começa a sofrer essas crises existenciais, porque ele está constelado, né? O mais importante, o mais interessante é, nesse caso, você aceitar a sua crise, aceitar esse momento, né? Conversar com a sua criança interior, né? E chamar, né, a sua parte adulta, conversar com a sua parte criança, que esses sentimentos fazem parte da sua constituição psíquica, faz parte do seu caráter, mas que esses estados são estados momentâneos, né, da consciência, né, em que a energia inconsciente vai ultrapassando a consciência e com isso você vai ficando mal por isso, né? Então o ser humano ele tem que aceitar que, na verdade, ele tem as suas crises e ele tem que saber conviver com as suas crises para poder, né, conviver consigo, né? Que é o conceito de sombra. Então, o ser humano somente ele pode se evoluir enquanto pessoa, enquanto que ele aceitará a parte que ele não aceita em si, né? E poder trabalhar isso, né, para que ele possa evoluir, né, como pessoa. Que é esse conceito totalmente vinculado ao conceito de sombra. Então, se você estiver totalmente triste ou amargurado e você não sabe porquê, saiba que é apenas um estado mental. O problema disso é você vincular essas sensações e esse sentimento à sua parte racional. Por quê? Porque essa parte racional vai justificar que você merece ser triste ou melancólico porque você fez algo justo para merecer. Mas vemos que a vida é constituída de imensas variáveis do qual que o ser humano não tem arbítrio, né? Então o ser humano sempre vai viver nessa constante crise entre ser ou não ser, né? Conforme a frase de William Shakespeare diz, né, em Hamlet: ser ou não ser, eis a questão. Você pode ser triste se você alimentar ser triste. Você pode ser alegre se você alimentar em ser alegre. Mas você não pode esquecer que isso apenas é uma parte do seu estado mental.